como é que se compõe a estrutura acionária das empresas, das sociedades anônimas? As ações do Brasil podem ser ordinárias ou preferenciais. Quais são as maiores empresas em valor de mercado nos Estados Unidos? Está aqui, ó. Repare. Olá, eu sou Aloysio Lemos, você está assistindo o canal Meu e Bascaf. Nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre aspectos introdutórios do mercado de ações. Você tem interesse nesse assunto? Então espera, logo após a vinheta. Então vamos lá. O tema do vídeo é esse aí, entendendo um pouco o mercado de ações, ou seja, aspectos introdutórios para quem tem interesse em compreender melhor o funcionamento do mercado de ações. Indo bem na base, o mercado de ações pode ser entendido por duas vertentes: o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é onde as ações são lançadas. Então, uma empresa abre seu capital, ou seja, torna suas ações disponíveis para negociação no mercado, e qualquer pessoa pode comprar uma pequena parcela do capital daquela empresa. Isso se dá no mercado primário, ou seja, no lançamento das ações. Existe uma sigla em inglês, IPO, que, numa tradução literal, seria oferta pública inicial das ações, justamente porque ela está lançando ações no mercado. Antes ela era uma empresa que não tinha ações disponíveis para negociação no mercado de capitais. No mercado secundário é quando as ações estão lá negociando. Quando nós vemos todos os dias notícias, as ações da Petrobras subiram, caíram, da Vale subiram, caíram, do Banco do Brasil e assim por diante. Elas estão ali negociando e os preços flutuam de acordo com as condições do mercado em cada dia, em cada momento, às vezes com flutuações muito fortes, a depender de várias razões. E agora, será que o mercado de ações é algo assim sem lógica? Parece uma especulação incessante? Será que é isso? Ou será que o mercado de ações tem conexão com as coisas que acontecem na política, na economia, no Brasil, no mundo? O que você acha? Vamos observar dois gráficos que vêm em seguida que evidenciam o comportamento do Ibovespa, que é o principal índice do mercado de ações brasileiro, não é o único, mas é o principal. Esse é um gráfico do Ibovespa, desse índice, que representa uma cesta das principais ações negociadas no mercado de ações brasileiro. Isso vem desde a década de 60, esse gráfico. Não é muito fácil achar um gráfico como esse, não. E ele está em dólar, ou seja, o índice, apesar de ser um número índice, o Ibovespa, ele é dividido pela cotação do dólar para tentar oferecer algo comparável ao longo do tempo. Claro que tem sempre uma margem de erro numa referência como essas, mas ela demonstra claramente que tem alguma coerência no seu número e na correspondência com as coisas aconteceram ao longo de tantos anos no Brasil e no mundo também, né? Então, ali no início, tem uma alta bem forte, o mercado muito mais incipiente naquela ocasião, final da década de 60, anos 70, o chamado milagre econômico. Seguido de uma queda, depois as flutuações são constantes, na verdade. Vamos destacar aqui algumas flutuações muito fortes. Teve aqui um fenômeno do plano cruzado, quando começaram os planos econômicos no Brasil, já na década de 80. Depois, uma decepção pós-cruzado. Claro que eu não vou entrar nos detalhes de todos esses fenômenos aqui, mas é só para simbolizar. Depois teve o plano Collor, com retenção dos recursos, até mesmo de poupança. Foi um momento muito dramático, eu diria, para os investidores, para a população em geral, na verdade, do Brasil, mesmo para simples detentores de cadernetas de poupança, né, naquela ocasião. Isso teve repercussão na economia e a bolsa caiu muito, olha só como caiu naquele período, aqui, na verdade. E depois, por outras várias razões, a economia vai recuperando, os mercados se recuperam, e houve uma alta muito forte ao longo de vários anos aqui. Aí veio o Plano Real, isso já foi bem depois, né? Passado um tempo, a Bolsa volta a recuar por outras razões. Depois, nós estamos ainda muito longe, né? Quando chega aqui, ó, em 2001, a queda por conta dos ataques às Torres Gêmeas e outros fatores que aconteceram naquela época também, teve apagão de energia elétrica no Brasil naquele mesmo ano,
várias coisas aconteceram. Posteriormente a isso, uma recuperação muito forte foi o boom das commodities e o impulsionado pela demanda chinesa já naquela ocasião. As commodities do Brasil é um país muito influenciado por commodities. Commodities são petróleo, aço, papel e celulose e vários outros produtos que têm uma interferência muito grande da demanda mundial. E aí esse período foi muito marcante por isso. Até que lá em 2008, veio a chamada crise das hipotecas, a crise do subprime, lá nos Estados Unidos, com influência enorme na economia mundial e nos mercados e na bolsa também. E aí, de novo, uma queda muito forte, seguida de uma recuperação. E depois tivemos uma crise econômica no período de 2015-16, particularmente no Brasil, um período recessivo, com processo de impeachment, enfim, uma questão também de natureza política interferindo nos mercados. Esse gráfico vai até mais ou menos essa época. Nesse gráfico aqui, que eu atualizei agora, nós estamos gravando esse vídeo em julho de 2026. Então, dá a sequência daquele período ali, ó, da queda de 2015 e 16. Depois tem uma sequência de recuperação. Depois tivemos a pandemia de Covid, início de 2020. Depois várias flutuações por várias razões, claro, inclusive guerras, infelizmente, né? Depois uma alta durante 2025 do Ibovespa aqui por conta de ingresso de recursos externos, desequilíbrio de taxa de juros externos e internos acabaram favorecendo a migração de recursos para o Brasil entre outras razões. E aí houve uma alta consistente do Ibovespa durante 2025 e agora em 2026 uma tendência mais declinante por várias razões também. Repito, não estou entrando nos detalhes específicos de cada período desse, apenas o que eu queria simbolizar com esse slide e esse slide anterior aqui é que dá para perceber que o índice Bovespa, visto em dólar, por uma questão de, como eu disse, tentar mostrar uma moeda, numa referência que tenha alguma comparabilidade ao longo do tempo, que o índice Bovespa é algo que tem coerência com as coisas que acontecem na economia, na política, nos mercados, no Brasil e no mundo, com repercussão aqui, claro, no mercado de ações brasileiro. Então, essa era a evidência principal que eu queria demonstrar com esses gráficos. Dando sequência, vamos fazer uma pergunta. O que altera o valor das ações? Por que uma ação sobe ou desce diariamente? Claro que é oferta e demanda, como qualquer produto, vamos dizer assim. Tem um jargão antigo do mercado que diz assim: as ações sobem no boato e caem no fato. O que isso quer dizer? Elas é um mercado que vive de expectativas. Então, surge uma expectativa sobre algum fato, depois se confirma ou não. Quando surge a expectativa, a ação sobe ou desce, se for uma expectativa boa ou má, e depois, ao se confirmar ou não aquela expectativa, tem uma outra repercussão na ação. Então, há três possíveis consequências quando cada fato novo acontece efetivamente. Ou se confirma aquela expectativa, ou se frustra a expectativa, ou se supera a expectativa. E isso provoca as flutuações no mercado, que, claro, amparadas por uma série de cálculos e processos de precificação que são bem sofisticados atualmente, já há muito tempo. E como é que se mede o retorno do investimento em ações? Tá bom, eu comprei uma ação. Como é a melhor medida? Qual é a melhor forma de aferir se o investimento está sendo um bom investimento ou não? Claro, primeiro sempre comparando com a renda fixa. Eu tinha meu dinheiro lá na renda fixa, no Tesouro Direto, né, do CDB, de uma instituição financeira, e agora eu tenho ações, que é renda variável, ela flutua. Então eu vou olhar a valorização em bolsa, ou seja, comprei a ação a R$ 10 e ela passou um mês e ela está a R$ 12, subiu 20%. Ora, parece um bom investimento nesse período. Então, a valorização em bolsa, ou desvalorização, né, a variação da ação em bolsa é uma referência importantíssima. Mas também é possível ocorrer a remuneração dos acionistas através de dividendos, que é uma parte do lucro distribuído aos acionistas. E aí há dois indicadores importantes nesse campo aí. Um chamado payout, o outro chamado dividend yield. Todos os dois termos em inglês, mas já assim consagrados mesmo quando se fala em textos em português. O que é o payout?
quanto do lucro a empresa costuma distribuir. Então, se a empresa teve um lucro líquido do seu exercício anual de 100 milhões de reais, e desse lucro, dos 30 milhões de reais, a empresa resolveu distribuir aos acionistas, logo ela distribuiu 30% do lucro. Isso é o chamado payout. Quanto do lucro foi distribuído no seu montante? E o preço por ação? Esse dividendo aí, dividido pelo número de ações da empresa, deu 10 centavos por ação. E o preço da ação hoje é R$ 1. Aí temos o dividend yield, ou seja, numa tradução literal, seria o retorno em dividendos, que nesse exemplo daria 10%. Eu estou comprando uma ação hoje a R$ 1, ela paga dividendos anuais de 10 centavos, logo ela me gera um retorno só em dividendos, independentemente da variação da ação em bolsa, de 10%. Isso é um indicador muito importante e os investidores mais de longo prazo, mais conservadores, costumam dar uma atenção muito especial a esse indicador. E é muito importante mesmo. E como é que se compõe a estrutura acionária das empresas, das sociedades anônimas? As ações do Brasil podem ser ordinárias ou preferenciais. São nominativas e tem sempre tipo, forma e às vezes também classe. Vamos explicar isso. A ação ordinária tem forma nominativa, todas as ações são nominativas. Já há muitos anos não existe ação ao portador, elas sempre são nominativas. E tem um código na Bolsa. B3 é a Bolsa Brasileira, assim chamada já há muito tempo, a antiga Bovespa. Então, por exemplo, Banco do Brasil, as ações do Banco do Brasil são ordinárias e o código na Bolsa é BBAS3. Esse 3 aí indica que a ação é ordinária. Mas também temos ações preferenciais. Então, a ação preferencial, nominativa, e ela pode ter classe A, B, por várias razões. O código em bolsa, se for uma ação preferencial nominativa simples, será PETR4, é o exemplo da ação preferencial da Petrobras. Mas a Uzi Minas, por exemplo, tem ação preferencial com classe A e classe B. Então, a Usim 5, ou seja, ações preferenciais classe A da Uzi Minas. Essa Unip tem ação preferencial classe B, por isso Unip 6. Então, apenas para ilustrar, e cada uma dessas pode ter uma característica específica, como um dividendo diferenciado, algum direito específico definido em estatuto. E não vou entrar nesse detalhe aqui, porque é um campo vasto de pormenores, mas é só para exemplificar e ilustrar por que tem esse código com o número 3, 4, 5 ou 6. O mais habitual é o número 3 que indica a ação ordinária, o número 4 que é a ação preferencial normal. Tem outros tipos também, como o unit, por exemplo, mas eu vou parar por aqui porque a ideia desse vídeo é que sejam assuntos introdutórios. As ações ordinárias, principais características, sempre vão existir. É impossível ter uma empresa no Brasil, sociedade anônima, que só tem ações preferenciais. É impossível. Sempre vai ter ações ordinárias, sendo às vezes somente ordinárias. E elas têm direito a voto nas assembleias, é a principal característica. Desde a Lei das SA de 2001, já há tantos anos, a Lei 10.303, essas ações passaram a ter, por lei, o direito ao tag-along. Tag-along é o seguinte: é o direito de retirada do acionista minoritário quando a troca do controle acionário. Tem lá o acionista controlador, bem definido, a família Silva representa o grupo controlador da empresa XPTO. A família Silva vende o controle, ou seja, ela tem mais de 51% das ações ordinárias, por exemplo. Ela tem o controle da empresa. E aí ela vende as ações, o seu bloco de controle, para a família Souza. Eu estou aqui inventando, obviamente. Os minoritários, que não são de nenhuma dessas duas famílias, eles, no caso da troca do controle, eles têm o direito também de vender. É uma proteção ao minoritário, porque ele está ali confiando num controlador atual e, de repente, muda o controlador, o minoritário tem direito de sair junto com esse antigo controlador e o novo controlador é obrigado a comprar. A isso se dá o nome de tag along. Isso é definido em lei para as ações ordinárias. As ações preferenciais têm preferência no recebimento de dividendos, tem preferência no reembolso de capital, no caso de dissolução da sociedade. Ela tem uma proporção máxima em relação ao capital. A Lei 6.404, de 1976, muito antiga, ela definiu um máximo de 2/3 do capital em ações preferenciais. Depois, na Lei 10.303, foi reduzido para um máximo de 50%.
elas também podem ter o direito àquele tag along, mas isso a partir da decisão da própria empresa. Em situações especiais, mas muito especiais, podem até ter direito de voto. Não é algo habitual. Eventos e benefícios. Eu falei agora há pouco sobre dividendos, então os detentores de ações, ou seja, os acionistas, tanto os controladores, os donos da empresa, vamos chamar assim, como os minoritários, têm direitos sobre suas ações. Então, direito de subscrição é assim: a empresa resolve fazer um novo lançamento de ações. Já não é mais o IPO, ela vai fazer um novo lançamento de ações, vai captar mais recursos no mercado. O atual acionista, seja ele qual for, pequeno ou grande, tem o direito de manter a sua proporção, então, direito de subscrição. A empresa pode bonificar os acionistas com novas ações, ou pode resolver desdobrar o capital, o chamado split ou desdobramento, ou pode resolver agrupar, por aí, por circunstâncias de mercado, mais um desses aspectos que eu não vou entrar em detalhes, pelos mesmos motivos que eu falei anteriormente. E os dividendos, ou juros sobre capital próprio, são duas formas parecidas de remunerar o acionista. Eu dei aquele exemplo agora há pouco do dividend yield. Valeria tanto na forma de dividendos quanto na forma de juros sobre capital próprio. O importante é que é uma parcela do lucro que está remunerando os acionistas. Isso é uma forma mais simples de compreender essa questão. E para fechar, vamos ver alguns números do mercado de capitais do Brasil e de outros mercados globais. São dados de julho de 2026. Reparem, o valor de mercado, ou seja, quanto vale uma ação no mercado? Vale R$ 10. Mas e se somar todas as ações daquela empresa? Ah, vai valer R$ 1 bilhão. Pois é, esse é o valor de mercado. Quanto vale a empresa de acordo com a cotação de hoje no mercado? Agora você pega todas as empresas de capital aberto de um determinado país, soma o valor de mercado de todas elas. Aí você tem a chamada capitalização de mercado. Os Estados Unidos, e aí vejam a dimensão daquele país em termos de tamanho de mercado de capitais, 78,7 trilhões de dólares, dados especificamente no dia 7 de julho de 2026. Flutua diariamente, mas na ordem de grandeza não muda tanto. Depois, em segundo lugar, a China, 10,6 trilhões de dólares, valor de mercado somado de todas as empresas de capital aberto daquele país. Depois, o Japão, 7,6 trilhões de dólares. Reino Unido, 4,6 trilhões de dólares. Repara que no quinto lugar, que é Taiwan, e aí também tem Canadá, tem outros países nessa ordem de grandeza aí, 4,1 trilhões de dólares. O mercado de capitais mundial, ou seja, soma todas as empresas de capital aberto de todos os países do mundo, onde tem bolsa de valores, dá um valor próximo de 150 trilhões de dólares. Onde é que está o Brasil nessa história? O Brasil está nessa estatística em 21º lugar. Não é pouco, não. Perto de 1 trilhão de dólares nesse dia, né? 938 bilhões de dólares. Mas convenhamos, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, todos os outros mercados ficam quase que pequenos. O Brasil também, mas é um mercado muito importante o brasileiro e 1 trilhão de dólares, ou 938 bilhões de dólares, né? Não é um valor pequeno, não. Isso é bem significativo. Quais são as maiores empresas em valor de mercado nos Estados Unidos? Está aqui, ó. Reparem, hoje em dia, né, todas as maiores, as cinco maiores do setor de tecnologia: Nvidia, Apple, Google, Microsoft e Amazon. É incrível, né? Se pegássemos isso aqui de, sei lá, 20 anos atrás, você ia ver empresas de petróleo como Exxon, ia ver bancos entre os maiores. Continuam sendo empresas muito grandes, mas as maiores. Então, só a Nvidia ou a Apple ou a Google, pegar as três maiores, tem valor de mercado superior a 4 trilhões de dólares. Lembra quanto é o valor de mercado do Brasil? Todas as empresas somadas, 938 bilhões de dólares. As empresas do Reino Unido, todas somadas, 4,6 trilhões de dólares. Pois a Nvidia, a Apple e a Alphabet, a Google, têm um valor equivalente a isso. É muito incrível, até superior a isso, né? Ao valor do Reino Unido, por exemplo. E no Brasil? As maiores empresas por valor de mercado, se o valor do mercado total era 938 bilhões de dólares, era isso? Olha lá. A maior empresa, nesse momento, tudo cotação do dia 7 de julho de 2026, Petrobras, 112 bilhões de dólares. Itaú, Grupo Itaú, 90 bilhões de dólares. Nu Holdings, que detém o Nubank, né? 64 bilhões de dólares.
Vale 60, BTG 51 bilhões de dólares. No Brasil, você veja que tem empresas de commodities, como Petrobras e Vale, e bancos, entre os cinco maiores. Um perfil bem diferente das cinco maiores dos Estados Unidos. É interessante isso, né? Pelas características da nossa própria economia, uma economia de commodities e com instituições financeiras muito grandes, com valor de mercado. Repara que nós não estamos dizendo se é caro, ou se é barato, se é justo ou se é injusto. É uma evidência. Esse é o retrato da capitalização de mercado no mundo, nos Estados Unidos especificamente e no Brasil. Bom, eu falei que era um vídeo introdutório, espero ter atendido a expectativa de quem veio assistir o vídeo. Se você deseja detalhes sobre algum aspecto do que eu falei, por exemplo, como se avalia uma empresa no mercado de capitais, como os analistas fazem isso? Se você tem dúvidas sobre isso, ou gostaria que eu entrasse em mais detalhes, põe aí nos comentários, que depois eu faço um vídeo falando especificamente sobre isso. Esse vídeo faz parte do programa de educação previdenciária meu Ibascaf. O e-mail para dúvidas é meuibascaf@ibascaf.rj.gov.br. Vou ter o maior prazer em responder a quaisquer dúvidas, seja por e-mail, seja através dos comentários aqui no YouTube mesmo. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha sido bastante útil. Até a próxima. Tchau, tchau.